Olá, estamos de volta com o nosso programa Tempo Esportivo, aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro, TV a cabo. Cumprimento você também que nos assiste pela Smart TV, você que está com o nosso aplicativo já aí na sua Smart TV, você que também que nos assiste pelo seu celular, pelo nosso site. É um prazer muito grande estar de volta. Já início de semana, vamos repercutir aqui a rodada do final de semana e já na quarta-feira temos mais jogos aí e você vai conferir tudo conosco a partir de agora, aqui no nosso programa Tempo Esportivo. O Álvaro não está em Sete Lagoas, está fora, mas participa conosco também e vai fazer os comentários aí de Cruzeiro e de Atlético. E eu trago para você aí os técnicos, né, falando sobre os seus jogos e também, né, os melhores momentos dos jogos do Atlético contra o Botafogo. Finalmente venceu a primeira no Brasileirão, e também do Cruzeiro, né, foi derrotado por 1-0 para o Bragantino fora de casa, amargando aí uma partida não muito boa e ainda uma derrota. E o América, o nosso coelhinho de BH, que também teve a sua vitória magrinha, 1-0, gol de pênalti, mas sobe na tabela e é o vice-líder agora do Brasileirão da Série B. Parabéns aí ao América por mais uma vitória, e o técnico do América também fala conosco aqui no nosso programa Tempo Esportivo. Vamos para a nossa primeira parada, nosso primeiro bloco de intervalo, e daqui a pouquinho estamos de volta com você aqui no nosso programa Tempo Esportivo pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro, TV a cabo. A Prefeitura de Sete Lagoas começou o ano acelerando. Na infraestrutura, as estradas rurais estão sendo recuperadas. A Operação Tapa Buracos segue a todo vapor e a tão esperada ponte da comunidade de Areias já foi entregue. Para as famílias, a primeira unidade do programa Lugar de Criança foi inaugurada no Verde Vale. Serão 22 parques infantis por toda a cidade, trazendo mais lazer e diversão. Aqui é trabalho, sem dia, sem parar. Aqui é trabalho, sem dia, sem parar. Prefeitura de Sete Lagoas, nossa cidade, nossa gente. Para os Silva, família é estar perto. Na família Ferreira, dar a mão. Para os Souza, família é... Para milhares de famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes ampliando o acesso aos atendimentos, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Essa não precisa ser a sua história. Acesse aa.org.br e peça ajuda. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa, que esteja inscrita no CadÚnico. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência.
Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Muito bem, de volta aqui no nosso programa Tempo Esportivo, repercutir hoje aí os principais resultados do final de semana. Tivemos aí muitos jogos interessantes, nem todos aqueles aconteceram como a gente esperava, né? O Flamengo, por exemplo, foi um dos times que empatou com o Vasco e que não era esperado esse resultado. Tivemos aí o Palmeiras vencendo, tivemos também o Grêmio vencendo o Internacional, muita gente achava que o Inter iria vencer, e grandes outros jogos aí pelo Campeonato Brasileiro, mas vamos nos ater aqui a Minas Gerais, onde o Galo venceu por 1-0 o Botafogo, num jogo muito disputado, acho que um dos melhores jogos aí do final de semana, e tivemos ainda, né, o Cruzeiro com um jogo muito ruim frente ao Bragantino, que dominou o Cruzeiro e venceu por 1-0. Também o América, né, num jogo de apenas um gol de pênalti, venceu aí o Goiás e está agora como vice-líder da Série B do Brasileirão. Nós vamos falar de tudo isso aqui no Tempo Esportivo, programa que tem mais de 20 anos que está no ar. O Álvaro não está conosco presente, mas ele mandou aí um áudio, né, com vídeo junto, né, tá num lugar muito bacana, você vai poder ver, e a gente vai fazer aqui a introdução aí dos comentários do áudio sobre Cruzeiro e Atlético. Olha, eu quero antes disso chamar aqui, né, para falar com você, falar da importância, né, do seu aperfeiçoamento através aí de uma faculdade, de uma pós-graduação, com o nosso grande amigo Carnot Guedes, da Faculdade Avance. Dá o seu recado aí, Carnot. Você que não tem a sua faculdade, que não formou-se no curso superior, eu recomendo que faça. Esse hoje é um grande diferencial dos profissionais qualificados com curso superior, para que ele se alavanque da sua profissão. E aqueles que já têm o seu curso superior, que ele torne especialista e mais especialista ainda, fazendo um curso de pós-graduações. Hoje nós temos mais de 400 pós-graduações e a nossa modalidade é a distância. Você estuda e faz o seu horário que você pode se qualificar. Esta é a Universidade Uninter e Faculdade Avance de Sete Lagoas. Um abraço, Carnot Guedes, nosso grande amigo, patrocinador aqui há muitos anos do Tempo Esportivo, sempre ligado no futebol. Você sabe que o Carnot também, ele é atleticano, né? Nessa semana aí deve estar super feliz, super alegre com mais uma participação do Atlético vencendo, né? Depois de aí de amargar alguns resultados negativos no Campeonato Brasileiro, o Atlético venceu o primeiro jogo, né? Jogou em casa no domingo, né, num horário aí muito tranquilo. O Atlético venceu, né, no horário das 18 horas, venceu o time do Botafogo, que é um grande time também, jogando muito bem, um time que joga rápido, joga no contra-ataque, mas o Atlético soube aproveitar bem o jogo, né? O Botafogo, inclusive, teve um jogador expulso, mas o Atlético não quis saber disso. Rolou a bola, jogou aí pressionando o Botafogo, né? Alguns jogos que o Atlético não fazia o que fez, né? Que fez uma marcação um pouquinho mais atrasada e, logicamente, jogando um pouco também no contra-ataque, né? O Atlético fez um jogo um pouco diferente, entrou com uma formação também um pouco mais forte. O Scarpa só entrou no segundo tempo, junto com
o Gabriel Menino, que também entrou no segundo tempo, mas deu uma corrigida, né? No primeiro tempo o Atlético não estava muito bem, no segundo tempo, com a entrada do Scarpa e do Gabriel Menino, o time ficou mais forte, jogando mais ali pela esquerda, né? E o time do Atlético conseguiu esse gol de cabeça, bola de escanteio, e o Coelho de cabeça debaixo do travessão colocou a bola para dentro, fazendo aí o momento maior do atleticano, né, do torcedor atleticano. 1-0, golzinho chorado, mas uma vitória com 3 pontos, né, para o Atlético aí, que estava numa situação um pouco complicada, né? Eu até acompanhei aí alguns detalhes aí em algumas equipes que fazem a transmissão. O Atlético teve um foco muito grande para esse jogo, né? O Atlético treinou, inclusive, no feriado, né? Um treinamento bastante acirrado aí, né? Para reposicionamento da equipe. O Cuca não queria perder esse jogo de jeito nenhum, porque era um jogo fundamental para o Atlético. Um jogo aí que poderia se estabelecer uma crise, né, na equipe atleticana, que não é uma equipe tão ruim, né, mas que não vinha bem no Campeonato Brasileiro. Então, com essa vitória do Atlético, aí sim, dá uma respirada, né, para que o Atlético possa seguir em frente no Campeonato Brasileiro. Já subiu um pouquinho o elevador aí, saiu da zona de rebaixamento, e agora o Atlético, né, com 4 pontos, ele já ficando um pouco mais tranquilo também no Campeonato Brasileiro. Olha, eu vou trazer para você, antes dos gols, vou trazer o Álvaro Vilaça fazendo o seu comentário sobre esse jogo do Atlético aqui no Tempo Esportivo. Pode falar aí, Álvaro. Santiago, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no nosso Tempo Esportivo. Nesta semana, né, abril já caminhando para o seu fim, e a bola não para, né? Espero que a Semana Santa de todos tenha sido muito proveitosa. E a gente tá ainda fora de Sete Lagoas, retornando para a cidade, mas não podia deixar de passar aqui no programa justamente para falar dessa rodada, a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E essa vitória do Atlético sobre o Botafogo, 1-0, o gol do argentino Coelho. O Atlético jogou mais ou menos no mesmo ritmo que vinha jogando. O segundo tempo até foi melhor do que o primeiro. Mas eu tenho a sensação que dessa vez, pelo menos uma bola, né, entrou, o Coelho fez o gol de cabeça. Se você pegar os outros jogos do Atlético, a maioria deles, o Atlético criou inúmeras possibilidades e a bola não entrava. E sempre que era contra-golpeada, acabava sofrendo gol. É aquela história de, às vezes, a vontade de ganhar é tão grande, você vai para o ataque com tantos jogadores, que numa roubada de bola, o seu sistema defensivo está ali desguarnecido e o risco de tomar o gol é muito grande. Foi assim contra o Vitória. Aquele primeiro jogo contra o Grêmio, né? Até hoje eu estou tentando entender como é que o Atlético não ganhou aquele jogo lá em Porto Alegre. E aí os empates em casa, com São Paulo, com o próprio Vitória. O pior jogo do Atlético foi contra o Santos, na Vila Belmiro. Ainda assim, no segundo tempo, o Atlético criou lá 3, 4 excelentes oportunidades. Agora, contra o Botafogo, não. Criou até uma quantidade menor, mas não se expôs tanto, não correu tanto risco. Teve, pelo menos, conseguiu fazer um gol, segurou bem, claro, teve um jogador do Botafogo expulso, isso também ajudou, mas conseguiu a vitória, que era muito importante, o time na zona de rebaixamento, agora dependendo desse jogo aí do Bahia com o Ceará, para ver a posição final, mas de uma maneira geral, foi uma vitória que traz um certo alívio. A situação ainda é muito difícil, o Atlético precisa buscar contra o Mirassol no próximo final de semana lá em São Paulo mais uma vitória, para aí sim se distanciar dessa parte de baixo. Mas pelo menos você tem uma certa tranquilidade para viajar agora para Venezuela. Quarta-feira, 9h30 da noite, jogo contra o Caracas, 3ª rodada da Copa Sul-Americana. E aí é aquela história, né? É um jogo estratégico, porque eles têm 4 pontos, são os 2 líderes do Grupo H, e é um confronto direto, já que a Sul-Americana só garante classificação para o primeiro colocado. Lembrando aqui o regulamento, quem ficar em segundo terá que passar por um play-off contra algum terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores. Então esse jogo é muito importante. Claro que depois o Atlético vai receber o Caracas em Belo Horizonte, mas pelo menos não perder. Se puder ganhar, ótimo, mas na pior das hipóteses, um empate para que você mantenha a situação de momento do grupo e traga a decisão da vaga para Belo Horizonte.
Vamos ver se o Atlético mantém essa toada de vitórias e traz mais um triunfo lá da Venezuela. Daqui a pouco eu volto. Abraço, meu amigo. Tá aí o Álvaro Vilaça falando conosco aqui no Tempo Esportivo, agradecer pela sua participação. O Álvaro é o seguinte, tá no feriado, tá descansando, tá de boa, mas está sempre ligado em tudo que acontece no esporte, no futebol e sempre conosco aqui no Tempo Esportivo. Vamos então mostrar para você aí os melhores momentos de Atlético 1, Botafogo 0, né? Você acompanha aí os lances, né? O Atlético, um time que jogou um pouco diferente, né? Teve algumas dificuldades no primeiro tempo, mas com a entrada aí do Gabriel Menino e também do Scarpa no segundo tempo, já na virada, né? Ele conseguiu estabelecer aí um jogo um pouco diferente, conseguiu atrair um pouco o Botafogo e também, né, jogou muito em cima, né, da busca desse gol, né? Lógico que o Atlético conseguiu o gol, aí com um grande tempo ainda de jogo, nós tivemos aí o jogador do Botafogo que foi expulso. Isso favoreceu um pouco mais para o Atlético, né? Tivemos aí o VAR, né, que definiu sobre a expulsão, se seria ou não expulso, né? Mas o VAR foi preciso e, né, atuou aí junto com o juiz para a expulsão do jogador, o zagueiro do Botafogo, e logicamente com isso o Atlético ficou um pouco mais com volume de jogo, né, principalmente no ataque, e o Atlético conseguindo aí, né, manter o seu mando de campo e manter a superioridade, né? O Botafogo ficou tentando aí durante muito tempo, durante o jogo, né, o seu gol de contra-ataque, jogadas até perigosas, mas o goleiro do Atlético, o Everson, teve muito bem o tempo todo, fez grandes defesas, né? A gente tem que ressaltar que também o goleiro do Atlético fez boas defesas, né, uma boa participação dele, e também o ataque do Botafogo, um ataque muito perigoso, né? Então, assim, o Atlético acaba que sai com um lucro muito grande, porque além, né, se defender do Botafogo, que é um time que joga muita bola, um time muito rápido, também conseguiu aí fazer o seu gol, vencer por 1-0, né? O jogo aí teve aí, se não me engano, acho que 8 minutos de acréscimo, né? E um jogo que realmente durou bastante. O Atlético sai desse jogo assim com uma certa tranquilidade, porque se essa vitória não tivesse vindo, teria estabelecido aí uma grande crise no Atlético. O Cuca chegou, fez um bom início de campeonato mineiro, né? Foi campeão mineiro, mas a hora que começou o Brasileiro, o Atlético não conseguiu jogar bem, né? O Atlético até que teve uma boa partida na Sul-Americana, uma segunda ótima em casa, vencendo o adversário por 4-0, mas no Campeonato Brasileiro não vinha jogando bem, né? O volume de jogo do Atlético sempre foi maior em todos os jogos no Campeonato Brasileiro, mas o gol não estava saindo, né? Então, com essa questão aí do gol, o Atlético sendo prejudicado e tomando gols de contra-ataque. Acho que se ajustou um pouco ali a defesa do Atlético para não tomar esses gols de contra-ataque, e também, né, o ataque de uma forma diferente, né? Foi um gol de escanteio, cabeçada ali debaixo da área, conseguiu a vantagem e vencer esse jogo. Vamos ouvir então o técnico Cuca, né, que participa conosco aqui no Tempo Esportivo, falando sobre essa partida. Sim, eu falei lá. Hoje a vitória era o mais importante, mas ela veio com bom futebol, e isso é bom, né? E com futebol de tempos diferentes, né? De entender o jogo. Jogamos contra uma grande equipe que joga o jogo também. E o momento nosso é um momento complicado, né? Porque você está jogando bem, você está perdendo muitas chances, e isso ela acaba afetando a equipe. Vai perdendo a confiança. Perde a confiança não é só de quem perde o gol, vai perdendo a confiança do time todo, com o receio de ser castigado, né? Como aconteceu algumas vezes. E hoje foi mais um dia de ter bastante situações de gol, criar bastante situações de gol, mas um jogo muito complicado, muito difícil. No primeiro tempo o adversário ele teve um controle maior do jogo, apesar da gente ter tido mais situações de gol, eles tinham um controle maior porque eles tinham uma saída de bola melhor. Eles tinham uma saída com 3, e que nós, com 2 atacantes, o Hulk e o Rony, não estavam dando conta de marcar, e estavam desgastando.
né? Eles têm uma maneira de jogar, infiltram os laterais. Então é complicado você marcar, e em 2, 3 ocasiões dessas eles estouraram com chance de fazer gol, né? Devido a essas boas movimentações. Nós corrigimos isso no segundo tempo, com posicionamento e com algumas trocas que a gente fez. Nós tiramos a saída de bola do Botafogo, aí foi um outro jogo. Aí nós pudemos pôr o nosso jogo, e aí controlamos bem, fizemos o gol, depois teve a expulsão, e aí o controle do jogo foi maior. Lógico que fica sempre aquele medinho de tomar o gol, porque está só 1-0 e o momento nosso não é um momento ideal, né? Mas ao natural o jogador ele se precaver, diminuir os espaços, e nós não sofremos grandes sustos atrás, pelo contrário, tivemos um controle, fomos uma equipe bem madura e, na minha opinião, merecemos vencer, o que era o mais importante do dia. Cuca, boa noite, Igor Assunção da Rádio 98 FM. Você falou aí desse medinho de tomar gol com um jogador a mais, mesmo assim. Foi o que aconteceu lá na Argentina, né, com esse Atlético e Botafogo na final da Copa Libertadores. O torcedor ficou se perguntando, será que vai acontecer de novo? Mas não, o Atlético controlou bem e o Botafogo nem chegou a ameaçar. Como foi a conversa após a expulsão? Você chamou alguns jogadores, conversou com eles, orientou a respeito desse posicionamento e da atitude do time que tinha que ter, diferentemente, por exemplo, do que foi naquele jogo lá na Argentina? Sim, é porque você tem o placar já à sua disposição, né? E eles mesmo com um jogador a menos, eles ficaram com os 2 pontas e o centroavante apenas 2 no meio, fizeram 4-2-3. Automaticamente nós vamos ter um jogador a mais no meio campo, então nós vamos ter o controle do jogo. Muitas das vezes eles ficavam no mano atrás para ter um ataque um pouco mais marcando em cima, e nessas aí a gente teve algumas oportunidades boas para fazer o gol, passou perto, o goleiro pegou, enfim. Foi um jogo bem controlado, bem entendido pelos jogadores em campo, né, para que a gente saísse com a vitória. Daí você pode ver que o Cuca participou ativamente na preparação para esse jogo, né? Deixou bem claro que o Atlético teve aí um esforço muito maior, né, para esse jogo, porque era um jogo decisivo. Realmente, a gente sabe que o Atlético precisava dessa vitória. Com uma derrota aí, talvez a gente poderia estabelecer uma crise, porque o Atlético estava na zona de rebaixamento. Com esse resultado, o Atlético sai da zona de rebaixamento, toma um fôlego, vai jogar no meio de semana pela Sul-Americana para depois voltar ao Campeonato Brasileiro. E aí, quem sabe, com uma boa apresentação no meio de semana na Sul-Americana, ele pode, depois, no final de semana, conquistar uma segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Agora é pensar positivo, é continuar com o foco nas vitórias e também, né, ficar ligado nessa questão aí da proposição de jogo, né, de jogar só atacando e tomar gols de contra-ataque. Então, assim, a defesa tem que estar atenta para que os próximos jogos do Atlético não tome gols e consiga bons resultados. Porque o Atlético tem um ataque muito forte, mas ele precisa também, né, como eu sempre falo aqui, né, tem que balançar a rede. Se não fizer gols, não adianta. É isso aí, é o que temos hoje do Atlético Mineiro, que segue firme aí no meio de semana com a Sul-Americana e retornando ao Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. Vamos para o nosso segundo intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta com o programa Tempo Esportivo para falar de Cruzeiro e também de América. A Prefeitura de Sete Lagoas começou o ano acelerando. No meio ambiente, o plantio de mudas está revitalizando as áreas verdes da cidade. E o mutirão Limpa Tudo já retirou mais de 22 toneladas de lixo, deixando os bairros mais limpos. No turismo, a volta do pré-carnaval foi um sucesso. Movimentou a economia e trouxe de volta a alegria dessa grande festa. Aqui é trabalho, 100 dias sem parar. Aqui é trabalho, 100 dias sem parar. Prefeitura
de Sete Lagoas. Nossa cidade, nossa gente. Tem notícia melhor do que saber que seu filho está saudável? Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado e o Brasil Sorridente também. Olha esses sorrisos! E tem mais farmácia popular, com medicamentos gratuitos e desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito, porque fortalecer o SUS e a saúde pública é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil. Governo Federal. Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos 3 setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 31 99749 6873. Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família apaiana. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. A cultura pede espaço. Deixa ela passar. Nem só de comida o povo vive. É preciso respirar. É a arte que colore os espaços e que dá voz à nossa gente. Quem faz arte não cruza os braços. Arregaça as mangas e segue em frente. De volta pelo nosso Tempo Esportivo, sempre levando para você as notícias do futebol de Minas Gerais. Que bom você estar conosco aqui pela TV Sete Lagoas. Não sei se você já sabe, nós temos trabalhado muito aqui para levar a TV Sete Lagoas a todos os telespectadores, seja de Sete Lagoas e também de fora de Sete Lagoas. Por que não, né? Muita gente de fora também gosta de assistir
a nossa programação e a gente está disponibilizando para vocês agora a possibilidade de você instalar o nosso aplicativo na sua Smart TV. Você que tem as TVs da marca Roku TV, das marcas Android e também da LG, pode ir aí na sua loja de aplicativos, baixar o nosso aplicativo e assistir aí tranquilamente, né? Porque a gente tem a nossa programação 24 horas por dia também na internet, seja no nosso site, seja no aplicativo para celular e agora também para Android. A sua televisão pode assistir aí tranquilamente na tela grande e a gente tem um prazer muito grande de informar isso para você. Convidar você também para ouvir a nossa rádio, né? Rádio Sete Lagoas. Você baixa o aplicativo na Google Play, na Play Store, ou acessa o site, ou ainda pode ouvir pela Alexa. Vamos falar de futebol, hein? Vamos falar de futebol porque tá chegando aqui as informações do Cruzeiro que perdeu, né? Cruzeiro perdeu para o Bragantino no final de semana, aí por 1-0 lá em Bragança Paulista. Mas antes eu quero te falar primeiro aqui do Sacolão Center. Sacolão Center, onde você faz economia de verdade e adquire aí os principais alimentos, frutas, verduras e legumes para a sua casa com, logicamente, né, com muita qualidade. Qualidade acima do normal ali no Sacolão Center e atendimento de primeira. Se você quiser, você pode também receber aí todas as suas compras na sua casa. É isso aí. É só ligar pelo número que aparece na sua tela, tanto do WhatsApp como o número fixo do Sacolão Center. Garantia de qualidade, preço bom e, logicamente, bom atendimento para você no Sacolão Center, ao lado do Hospital Municipal de Sete Lagoas. Vamos falar então do Cruzeiro. Cruzeiro que teve um jogo abaixo da média, né? Ele que enfrentou o Bragantino na cidade de Bragança Paulista, né? Cruzeiro entrou aí mais uma vez com o Gabigol na reserva, um time bem montado, mas que infelizmente não conseguiu, né, ser um time tão ativo. O Bragantino parecia jogo de segunda divisão, viu, gente? Série B. É uma correria danada, o time do Bragantino com uma velocidade muito grande no contra-ataque, então deixou o Cruzeiro propor o jogo e sempre saiu no contra-ataque. E nesse contra-ataque aconteceu um gol do Bragantino que venceu por apenas 1-0, mas conseguiu a vitória em cima do Cruzeiro. No segundo tempo, a modificação, Gabigol entra em campo, né, tenta aí se articular ali na frente, tentou também se defender, né, roubar a bola ali do zagueiro, mas infelizmente ele não foi feliz, né? O Cruzeiro mais uma vez com a participação assim, talvez até um pouco apática do Gabigol, que não tem dado muita sorte, né? Vamos dizer assim, não tem dado muita sorte, a bola não está caindo para ele, né, no momento certo, na hora certa ali, ele que é um centroavante de área e infelizmente não está conseguindo esse desempenho de craque que foi contratado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro jogou aí o básico, jogou bem pior, né, do que a partida anterior e ficou aí na derrota de 1-0. Nós vamos fazer o seguinte: primeiro eu vou chamar o Álvaro para fazer o comentário sobre esse jogo de Bragantino 1, Cruzeiro 0. Ô meu caro Santiago, de volta aqui no Tempo Esportivo para destacar então o jogo do Cruzeiro lá em Bragança Paulista, a derrota por 1-0. Jogar em Bragança Paulista, agora já mudou de nome, né? Mas o tradicional estádio Nabi Abichedi nunca foi fácil. Embora o Cruzeiro tenha até um histórico de bons resultados lá. Mas o Bragantino fez um gol no primeiro tempo, jogou fechadinho nos contra-ataques, o Cruzeiro tentou, rondou a área do Bragantino, alguns lances que poderiam até ter resultado em gols. Teve um lance lá que foi pênalti claro para o Cruzeiro, mas no lance que originou a rodada, teve um atleta que encostou a mão na bola. Enfim, o Cruzeiro teve chance para empatar e até ganhar o jogo. Nenhum absurdo, nenhuma tragédia também, essa derrota natural, jogo fora de casa. E nada apaga o bom futebol que o Cruzeiro apresentou no meio da semana passada no Mineirão, aquela vitória 3-0 sobre o Bahia, que me deixou uma impressão e uma esperança muito grande de que o Cruzeiro vá fazer uma boa temporada. Foi disparado o melhor jogo do Cruzeiro. Já havia jogado razoavelmente bem contra o São Paulo, lá no Morumbis, e agora contra o Bragantino, não é que tenha jogado mal.
Foi um jogo de muita dividida, de muita disputa, de pouco espaço, difícil para criar jogadas, Bragantino marcando demais e como fez o gol, acabou administrando o resultado. Bom, a semana é muito importante para o Cruzeiro. O time vai seguir agora para o Chile, quinta-feira, anote aí, Copa Sul-Americana. O Atlético é quarta, 9h30, na Venezuela contra o Caracas. O Cruzeiro é quinta, também 9h30 da noite. Aí o jogo é no Chile, no interior do Chile, contra o Palestino. Esse jogo é decisivo para o Cruzeiro, é determinante para o futuro do time na competição. O Cruzeiro perdeu 2 partidas, de maneira até surpreendente, derrotas que absolutamente não estavam nos planos, e agora faz esse jogo contra o Palestino. Muito, mas muito importante vencer esse jogo. Porque se você não pontua, ou até mesmo com um empate, você vai para as 3 últimas rodadas, e aí aquela situação de ter que ganhar os 3 jogos, depender de combinação de resultados. Então é muito importante, e o Cruzeiro tem time para ganhar. Com todo respeito aos times sul-americanos da competição, os times brasileiros são muito superiores. Em condições, como diria, né, o filósofo, em condições normais de temperatura e pressão, o Cruzeiro volta do Chile com os 3 pontos. E aí depois terá as 3 partidas do retorno para confirmar a sua classificação. Em termos de Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso é domingo. Atenção, esse jogo não será em Belo Horizonte. Mineirão terá aí uma situação que o Cruzeiro não poderá utilizar. E vai o jogo contra o Vasco para Uberlândia. Até achei estranho o Cruzeiro ter escolhido o Triângulo Mineiro. A gente sabe que aquela região predominantemente tem muitos torcedores de times de São Paulo, do Rio de Janeiro um pouco menos. Mas o Cruzeiro corre o risco de ter que dividir o estádio lá, a torcida com o Vasco, né? Não sabemos ainda como é que está essa venda. Alguns setores parece que serão até mistos. Torcidas estarão juntas lá. E é uma logística desgastante, né? O Cruzeiro jogou em Bragança Paulista, vai para o Chile e depois vai para o Triângulo Mineiro. Jogo contra o Vasco empatou com o Flamengo no final de semana, mas é um jogo que, se o Cruzeiro repetiu o que jogou contra o Bahia, tem toda a condição de somar mais 3 pontos. Tá aí o Álvaro Vilaça conosco aqui no Tempo Esportivo. Obrigado, Álvaro. Sua participação sempre é muito importante pra gente. É um dos cronistas esportivos que mais entende de futebol aqui de Sete Lagoas, sempre conosco aqui no Tempo Esportivo. Álvaro Vilaça, aquele abraço para você. A gente espera de volta conosco ao vivo aqui no Tempo Esportivo. Olha, o Cruzeiro realmente teve uma partida muito abaixo da média, né? E a gente comprova isso aí com o resultado e também, logicamente, né? A gente achava que o Cruzeiro pudesse, numa sequência, né, após aquela vitória semana passada, que a gente pudesse ter aí um grande jogo contra o Bragantino, pelo menos um empate, mas não foi isso que aconteceu. Agora, para explicar mesmo, para saber o que aconteceu com o Cruzeiro, vamos chamar aí o técnico para ele falar aí para a gente, né, diretamente de Bragança Paulista, o técnico do Cruzeiro aqui no Tempo Esportivo. Não, acho que foi um jogo muito equilibrado entre 2 equipas que competiram bastante. Acho que a primeira parte do Cruzeiro foi uma boa primeira parte. Infelizmente acabamos por sofrer um gol. Acho que não merecíamos sair para o intervalo a perder, pela atitude, pela competência dos nossos jogadores, mas o futebol é assim, a eficácia por vezes dita o resultado, e foi o que aconteceu na primeira parte. Segunda parte, depois de 15 minutos, senti alguma fadiga de alguns jogadores que vêm de uma sequência de jogos. Refrescamos a equipa, quer no meio campo, quer em termos ofensivos, procurando preencher mais a área do adversário, com a entrada do Dinheiro, mais frescura nos corredores, com a entrada do Dudu, maior capacidade de circulação, com a entrada dos nossos médios e maior capacidade de pressão ali no meio. Mas mesmo assim tivemos mais posse, circulamos muito, mas em termos de inspiração, como você disse anteriormente, não conseguimos criar os desequilíbrios, com exceção de uma bola na trave e 2 ou 3 livros perigosos, conseguimos ali faltas por dentro. Não conseguimos o objetivo que era fazer um gol e entrar no resultado. Boa noite, Léo. Lincoln Oliveira, da Rádio Exclusiva e da Rede Ronaldo. Pela 4ª vez, Caio Jorge e Gabigol
atuam juntos, eles que têm metade dos gols do Cruzeiro na temporada. Queria saber se você ficou satisfeito com a atuação dos dois juntos e se isso pode se repetir com mais frequência. Nós vamos sempre organizar a equipa consoante as necessidades do jogo. Estamos aqui a falar que talvez o melhor período ainda foi na primeira parte, mas com certeza com inferioridade no resultado, a perder, nós colocamos o Gabriel para preencher melhor as construções ofensivas, preencher a área, ele é um finalizador, e depois colocamos o Dineno também com esse objetivo, mas hoje não surgiu efeito, porque acabamos por continuar sem marcar. Tá aí, você ouviu todo o comentário, você ouviu toda a análise desse jogo do Cruzeiro, que volta para casa amargando a sua derrota, né? O Cruzeiro que a gente esperava que tivesse aí uma ascensão, né, logo de cara, de início, mas agora, né, vai ter que dar uma parada, uma respirada, e no meio de semana volta para Libertadores, para Sul-Americana, corrigir aqui, né, Sul-Americana, né, Libertadores. Acho que o Cruzeiro vai o ano que vem, viu? Tô já escrevendo aí, Cruzeiro ano que vem na Libertadores. E depois, para o final de semana, voltar aí para o Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro precisa de quê? Precisa de voltar a jogar como ele jogou no jogo anterior, né? Um jogo onde que o Cruzeiro atuou muito na marcação ali no campo do adversário, né? Pressionando muito, roubando a bola e, logicamente, fazendo aquelas jogadas inteligentes para, né, que conseguisse fazer os seus gols, né? Basicamente, rouba a bola e vai no contra-ataque, faz os gols. É esse que é o estilo que eu observei até agora no Cruzeiro. Um Cruzeiro que não deixa o adversário jogar tranquilamente, né? Que faz aquela pressão, né, principalmente na tomada de bola, e quando tem a bola faz um ataque com muita velocidade, né? O Cruzeiro, infelizmente, amarga essa derrota, mais uma derrota, mas a torcida ainda acredita, né? A gente viu que no jogo passado o Cruzeiro ele mostrou, né, um pouco de qualidade. Então a gente sabe que existe essa qualidade e vamos ficar na expectativa aí para que no próximo jogo o Cruzeiro jogue bem. Vamos então agora trocar aqui de time, vamos falar do América, né? América Mineiro, que jogou aí mais uma vez e conseguiu uma boa vitória, magrinha, né? 1-0, gol de pênalti, mas é um gol que segurou aí uma vice-liderança, né? Então acho que o América nessa rodada traz essa tranquilidade, né, de estar subindo, né, mais 3 pontos e podendo aí tranquilizar para o próximo jogo. A América está disputando somente, né, o Campeonato Brasileiro da Série B, então tem tranquilidade, tem um prazo aí para treinar para o próximo jogo. Mas antes do América, eu quero trazer para você aqui falar do nosso supermercado Santo Antônio. Santo Antônio é o supermercado número 1 de Sete Lagoas. Se você precisa de utensílios para sua casa, vá direto no supermercado Santo Antônio, onde você compra todos os legumes, compra todos os mantimentos, né? Tem acessórios também para casa, tudo de altíssima qualidade com preços muito bons. O supermercado Santo Antônio também está sempre com promoções, hein? Você vai lá, compra, pode até procurar o gerente lá, que ele vai te informar das promoções e ainda a facilidade para você pagar. É isso aí, Supermercado Santo Antônio, o supermercado número 1 de Sete Lagoas. Então vamos falar do América, né? Para falar do América, a gente traz aqui já de cara os gols dessa partida aí, os melhores momentos de América e Goiás. Foi um jogo que aconteceu em Belo Horizonte, no Horto, um jogo também um horário diferente, né? 8 horas da noite, né? A gente está agora com esses jogos aí às 8 horas da noite e transmitido aí somente pela Disney, né? Então a Série B agora também com outros canais de transmissão, quem pôde assistir, né? É somente quem tem aí a sua assinatura, né? Então não é um jogo para todo mundo, nem nas rádios, algumas rádios não está transmitindo a Série B. Então a Série B acaba que está um pouco desfavorecida nesse sentido, mas o América não quis saber disso, né? Foi lá, enfrentou o Goiás,
nesse jogo que teve esse pênalti que um pouco polêmico, o VAR entrou, participou, acabou dando um pênalti, o América não quis saber e colocou a bola na rede, segurou o jogo, né? Foi um jogo feito na base da inteligência, muita marcação, né? Muito poder de posse de bola também, né? Então o América teve um jogo sob controle e conseguiu esses 3 pontos vencendo por 1-0. O América é um time que a gente sabe que está totalmente renovado e que busca aí a Série A, né? Juntamente com quem está acima dele na tabela, que é o Atlético do Paraná, que é um time aí a ser vencido também. Mas pelo menos o América conseguiu 3 pontos, assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. E para falar também dessa partida, falar um pouco do que aconteceu, essa análise mais apurada, a gente traz o William Batista, que é o técnico do América, para falar conosco aqui no Tempo Esportivo. Foi um grande jogo nosso, né? A gente estava muito agressivo, muito intenso, a gente estava bem disposto a vencer o Goiás, a ganhar do Goiás, né? A gente sabe da importância desse jogo. Assim como todos os outros, né? Vale 3 pontos igual, o campeonato começa a Série B, todos valem 3 pontos. É óbvio que tem alguns que são confrontos diretos, igual o de hoje era um confronto direto, né? Mas o peso é igual, continua com 3 pontos. Tô orgulhoso, tô feliz. Sei também, vou repetir isso, nós não somos perfeitos hoje, porque a gente fez um grande jogo, a gente continua tendo coisas para evoluir como equipe. Do mesmo jeito que eu disse que a gente não era tão imperfeito contra o Remo lá, eu acho que ter uma análise fria, de pé no chão, de saber que o caminho é longo, nós estamos na 4ª rodada, eu falei, vou repetir, eu preciso muito da ajuda de todo mundo, eu preciso da ajuda do torcedor, esse time precisa da ajuda de quem vai vir aqui no estádio, vai apoiar como foi hoje mais uma vez. Eu acho que com muita humildade, um América humilde, um América sabendo o que quer fazer, um América esforçado, um América dedicado, e a gente vai trilhar passo a passo com a ajuda de todos, o América pensando como um só. Eu acho que isso é o mais importante, as pessoas colocar o clube na frente de tudo, dos próprios sentimentos até às vezes, saber que a gente vai fazer um grande jogo como fez hoje, e que às vezes pelo campeonato ser difícil, como foi contra o Remo, vai acontecer de perder, e nem por isso hoje está tudo exatamente perfeito, e aquele dia nem tudo estava exatamente imperfeito. Eu tô feliz pelo compromisso, pela entrega dos jogadores, pela capacidade desse time saber ser um time de verdade. Quando um entra, o outro sai, eles sabem que o propósito está maior do que qualquer coisa. Assim foi hoje com a saída do Mariano, a saída do próprio William por uma questão um pouco mais estratégica, e eles apoiando o tempo todo. Assim foi em outros jogos, o Júlio quando saiu para o Mariano entrar também. Então a gente faz uma América forte de dentro para fora, e fico feliz mais uma vez pelo apoio de quem estava aqui no estádio. Tá aí o William Batista, técnico do América, fazendo um resumo do que foi a partida. Você conferiu conosco aqui no Tempo Esportivo, treinador jovem, eficiente, bastante motivado com o América e, logicamente, né, feliz porque conseguiu a sua segunda vitória aí no Campeonato Brasileiro da Série B. O América segue em frente treinando e se preparando para o próximo jogo no final de semana. A gente vai trazer todas essas informações aqui também no nosso próximo programa aqui do Tempo Esportivo, com a participação do Álvaro Vilaça. Quero agradecer a você que esteve conosco aqui no Tempo Esportivo, né, trazendo aí já o resumo desses jogos do final de semana, e lembrando que a gente segue aqui em frente sempre, toda semana com você às 11h30 e também às 7 horas da noite no nosso Tempo Esportivo. Um abraço para você, até o próximo programa.